Fica no finalzinho da Bíblia, livro de Judas. Só temos um capítulo. Judas, nós vamos ler o versículo 9 e o versículo 10, que diz assim: Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: O Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos e sem razão, até nessas coisas se corrompem. Amados irmãos, nós estamos vendo a importância da palavra de Deus. Estamos no mês da Reforma Protestante, outubro, e o dia 31 de outubro nós completamos aniversário. Inclusive, no último domingo do mês, o pastor estará pregando aqui sobre os 5 solas, as colunas da Igreja Reformada, as colunas da Igreja de Cristo, aonde Cristo defende a sua igreja e a fundamenta nesses 5 valores escriturísticos. Só a graça de Deus, somente a glória a Deus, somente as sagradas escrituras, somente a fé, somente Cristo. É o que você precisa para conhecer o seu Deus. E aqui nós estamos vendo Judas dando ênfase ao combate desses insubordinados, dessas pessoas que traziam mentiras para o meio da igreja. Aqui você observa que Judas está trazendo o exemplo do arcanjo Miguel como testemunha daqueles que são fiéis à palavra de Deus. O arcanjo Miguel, quando disputava pelo corpo de Moisés com Satanás, ele não usou palavras dele. Ele não quis usar palavras dele. Antes, ele usou a palavra do Senhor. O Senhor é que te repreenda. E aí, nós temos visto isso. Primeiro, nós vimos que a única arma que você precisa para esta guerra que você vem travando é a palavra do Senhor. Somente ela, que é o que o arcanjo Miguel diz, que confia somente naquilo que o Senhor diz. Diferente desses insubordinados que estavam infiltrando-se no meio da igreja. Mas nós vimos ainda que esta arma, ela tem uma forma de ser entendida. A única forma de ter esta arma de guerra é tendo compreensão da palavra do Senhor. Não adianta você ter a Bíblia em casa, não adianta ter ela no celular, não adianta ter a Escritura nem mesmo na sua mente, se você não a compreende. Então nós vimos também isso justamente no contraposto desses insubordinados, que diz: estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam. Então eles falavam daquilo que não entendiam e acabavam difamando aquilo que um dia aprenderam na igreja. Pois bem, aqueles que entendem são justamente aqueles que não se conformam com a incompreensão, mas que fazem como fizeram os apóstolos. Jesus Cristo conta para eles, para todos que estão diante dele,
uma parábola, a parábola do semeador. E a multidão ouve aquilo, fica encantado com aquela história, mas vai para casa sem entender nada. Os apóstolos não. Eles, quando estavam só com Jesus Cristo, perguntam particularmente: Senhor, explica-nos a respeito da parábola. Aí Jesus diz: para vocês eu explico, mas para os de fora eu não explico, para que eles não venham a ser salvos, mas para aqueles que amam a palavra de Deus e a conhecem, o Senhor Jesus explica. Mas assim eram esses insubordinados. Eles não entendiam, e o que entendiam ainda distorciam. Mas ainda tem outra coisa que eles cometiam como um grave pecado. Aquilo que eles entendiam também, eles não praticavam. Mesmo as coisas comuns e naturais da vida, todo o ensinamento que Deus dava a eles, eles se corrompiam. Observe o que diz o versículo 10. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem, por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ou seja, eles não praticavam aquilo que aprendiam. Eles não faziam, eles não tinham uma vida prática. Eles não viviam de conformidade com aquilo que aprendiam. Eles corrompiam a prática de tudo aquilo que eles aprendiam. Então, para você vencer neste mundo, para você vencer o diabo, você precisa ter a palavra de Deus, entender a palavra de Deus, e algo também essencial, pôr em prática a palavra de Deus. E por que você precisa pôr a palavra de Deus em prática? Paulo, escrevendo a Timóteo, o jovem pastor, na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 9, ele diz: fiel é esta palavra, e digna de inteira aceitação. Não é uma parte, é totalmente. Você precisa aceitar a palavra de Deus. Mas o que resta? Resta que você seja fiel a esta palavra. Você entendendo a palavra, crendo nela, percebendo o quanto ela é digna de aceitação, o que resta é você pôr em prática ela. Que é o que Paulo diz agora no versículo 13. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Então, o que Paulo quer de Timóteo é que ele entenda que a palavra é fiel e que ele se aplique à palavra. Ele tem não só que viver a palavra, como mostrar às pessoas como é que se vive. Aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 9, o apóstolo Paulo diz assim: o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Que ousadia em falar assim. Olha, meus irmãos, aquilo que vocês aprenderam de mim, pratiquem. Mas não só o que ouvem de mim, recebam, pratiquem aquilo que vocês receberam de mim, aquilo que vocês ouviram de mim, pratiquem aquilo que vocês viram em mim. Aqui está o comportamento de um cristão genuíno, de alguém que de fato tem a arma da palavra de Deus, é o fato de praticá-la. Que sinais, meus irmãos? Que sinais são importantes, essenciais, sem a obediência? Fale para mim, o que é que tem de valor os sinais que o povo vive correndo atrás, sem a obediência à palavra de Deus? Porque Jesus Cristo deixou bem claro que nem todo o que diz Senhor, Senhor, nem todo esse que clama entrará no reino dos céus, mas é aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Se faz a vontade e clama
esse sim entrará no reino dos céus. Mas, lembrem-se, muitos naquele dia vão passar uma lista para o Senhor, de tudo o que fizeram. E eles dirão: Senhor, Senhor, porventura, nós não profetizamos em teu nome? Isso é pouca coisa, Senhor. Profetizamos em teu nome. E em teu nome, nós expelimos demônios. Ajudamos pessoas a se livrarem dos demônios. Os demônios se submeteram à nossa autoridade, Senhor. E em teu nome, Senhor, lembra, fizemos muito milagres. Como se isso fosse impressionar o Senhor. E o Senhor responderá abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Apartem-se de mim, vocês que não têm compromisso com minha palavra, que não a praticam, que não a vivenciam. Pois bem, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo deixou muito claro o poder que o viver a palavra tem na vida de uma pessoa. É isso que mantém você de pé. É isso que te fortalece no dia mau. É o que você vive da palavra de Deus. Ele disse isso, que todo aquele que ouve as palavras dele e as pratica é igualzinho ao homem sábio que edificou sobre a rocha a sua casa. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu. Sabe por quê? Porque fora edificada sobre a rocha. E ele está dizendo que esse que edificou sobre a rocha é igual àquele que ouve e pratica. Mas e aqueles que ouvem? Como muitos ouvem, mas não praticam. Jesus Cristo diz que este é comparado a um homem louco, tolo, insensato, que edificou a sua casa sobre terra, areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Assim são essas pessoas, ignorantes, que não vivem, que não praticam a palavra de Deus, mas se gabam, sentam-se com vocês e dão uma aula maravilhosa, e você fica impressionado com tanto conhecimento, mas não vivem na prática. Confiam em sinais, confiam no seu conhecimento, mas não praticam a palavra de Deus. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, sabe o que aconteceu? Depois que Jesus Cristo acabou o Sermão do Monte, as multidões se maravilhavam da doutrina dele. Sabe por que se maravilhavam? Porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Qual a diferença de Jesus para os escribas? Os escribas tinham muito conhecimento também. Mas o diferencial do Senhor Jesus Cristo, além do conhecimento elevado, é que ele falava aquilo que vivia. Jesus Cristo falava como quem tem autoridade, ou seja, ninguém poderia encontrar uma falhinha nele para desfazer do ensinamento dele. E as pessoas ficavam maravilhadas com Jesus Cristo. O que é dos sinais? Sem a prática da palavra de Deus. O que é dos cultos? Vocês vieram prestar culto, Deus está satisfeito, feliz, contente em ver que vocês abriram mão do conforto para estarem aqui prestando o seu culto a Ele. O que seria da Santa Ceia? O que seria de aprender a palavra de Deus sem a obediência? O que seria estudo aqui glorioso sem a obediência? Jesus Cristo também confrontou pessoas assim. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 13, do 25 ao 28, ele diz: quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta,
e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis, vão tentar refrescar a memória de Jesus Cristo nesse dia, e dirão: comíamos e bebíamos na tua presença. Não lembras, Senhor, de tantas vezes que comi e bebi, comi o teu corpo, bebi o teu sangue, participei da Eucaristia, da Santa Ceia? Quantas vezes comemos na tua presença, Senhor? Quantas vezes, Senhor, tu ensinasses nas nossas ruas? Estávamos lá aprendendo, na igreja. Mas ele vos dirá: não sei de onde sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Observe, meus irmãos, essa questão, tanto nos sinais, como no conhecimento, como na frequência de estar sempre na presença do Senhor. Todas as vezes Jesus Cristo manda eles se apartarem, porque eles não vivem a palavra de Deus, porque eles não põem em prática a palavra de Deus. Quem é que pratica a iniquidade? Todo aquele que não vive a palavra de Deus. É por isso que eles estão caindo fora, sendo lançados fora. E Jesus completa dizendo: ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas, mas vós lançados fora. Ali vocês vão ranger os dentes de dor e de pavor. Quando vocês verem aqueles que praticaram a palavra do meu Pai que está nos céus. Senhor, tira este povo da tua presença. Tira deste povo a tua palavra. Tira, Senhor, a tua palavra até de suas mentes. Tira a palavra, Senhor, desta igreja. Fecha essa igreja, Senhor, porque eles não honram a tua palavra, não se preocupam em praticar a tua palavra. Fecha a igreja e tira a palavra dos seus corações, Senhor, porque eles só usam a tua palavra como um enfeite, como se for um talismã que dá sorte. Tira, Senhor, apaga da memória deles a tua palavra, pois eles não têm compromisso em viverem o que tu ensinas. Não, pastor, por favor, pastor, não ore assim, nós imploramos. Não faça isso, pastor, não ore para que Deus tire de nós a palavra dele. Rogo-te, Senhor, que não ouças o nosso pastor. Nós te suplicamos, Senhor, que perdoe-nos e iremos viver de acordo com a tua palavra, de acordo com o que aprendemos. Assim foi as palavras de um pastor que via que sua congregação não tinha compromisso com a palavra dele. Assim foi a oração desse pastor, e assim foi a resposta do povo, que clamava para que o pastor parasse de orar dessa maneira, parasse de fazer uma oração imprecatória tão dura e tão difícil. E o povo dizia: Senhor, se hás de tirar algo que amamos, tira de nós os nossos bens, tira de nós a nossa saúde, tira de nós os nossos filhos, tira de nós a nossa vida, mas não ouças o nosso pastor, não tire de nós a tua palavra. Assim oraram aqueles que estavam dispostos a mudarem de comportamento. E eu pergunto, essa congregação, como ela tem vivido a palavra de Deus? O que Deus espera de cada um de vocês, com referência ao compromisso que se deve ter a sua palavra? Observe, Paulo ainda escrevendo a Timóteo, na sua segunda epístola, do capítulo 2, do 14 ao 18, diz: recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveita, exceto para a subversão dos ouvintes.
Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé de alguns. Mas é assim que você tem que viver, dando testemunho solene diante de todos, de que aquilo que você fala, você acredita de fato. E para eles observarem, para que o mundo entenda que você acredita de fato no que você prega, você tem que viver aquilo que você prega. Tem que viver aquilo que você conheceu da palavra de Deus. Pois bem, meus irmãos, entendam que a única arma que você precisa para vencer o mundo, para vencer o diabo e para vencer a sua carne é a palavra do Senhor. Como fez o arcanjo Miguel, faça igual. Evite de agir de conformidade com o que o teu coração quer. O que o coração de Miguel aqui queria era levantar juízo infamatório contra o diabo. Aquilo que a ira conduz a desejar fazer. Mas Miguel, quando contendia, não se atreveu a agir como queria, ou contrário àquilo que Deus queria que ele fizesse. Pelo contrário, ele chamou o Senhor para que a palavra do Senhor ali fosse o juiz. E além de ter essa arma, para ter essa arma de guerra, a única forma de ter essa arma de guerra como sendo prática é você compreendê-la. Afinal de contas, se você não compreender, se você não se esforça para estudar, se você não pergunta, se você não se aprofunda na palavra de Deus, qualquer um pode te enganar. O diabo vai levantar qualquer um, aí você diz, não, mas eu estou preparado, ou você é pecador. O diabo enganou 2 santos, enganou Eva, e aí Adão permitiu tudo aquilo. Mas Satanás não enganou só Eva. Satanás enganou 1/3 da parte dos anjos. Enganou miríades de anjos. E você acha que tem preparo suficiente para não ser enganado? Ou você conhece as escrituras, ou ele vai te enganar fácil. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam. Então, por não entenderem as escrituras, eles difamavam. Eles faziam o contrário do que o arcanjo Miguel fez. E você precisa compreender as escrituras para você não sair falando heresias e dizendo coisas que Deus não diz. Mas para que você mantenha esta arma, você precisa viver como nós observamos a palavra de Deus. Você não pode se corromper. Você não pode viver em iniquidade. Você não pode aceitar que Deus diga uma coisa e o seu coração faça outra. Conduza você a fazer outra. Você não pode aceitar nem admitir que a ira seja o teu guia. Que a ira te conduza a reagir de acordo com o que você sente. É confiável? Os teus sentimentos, eles são confiáveis? São não. Eles são malditos quando eles querem contrariar a palavra de Deus. Mas quando eles estão em harmonia, em conformidade com a palavra de Deus, esses sentimentos passam a ser uma bênção. Mas você tem que ter todo cuidado. O pastor não pode fazer nada por você. O que eu poderia fazer por você? Se não apenas mostrar o que Deus quer que você enxergue. Mas a escolha de viver de acordo com a palavra de Deus, pastor nenhum neste mundo poderá fazer nada por você. Agora é só você e Deus.
Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam. E quanto a tudo que compreendem, por instinto natural, como brutos sem razão, até nestas coisas se corrompem. Então, até em coisas que é comum, qualquer criança percebe, que é bom, que é justo, eles se corrompiam. Qualquer aprendizado que eles tinham, seja na igreja ou fora, eles se corrompiam. Eles não viviam aquilo que aprendiam. Por isso, amada igreja, eu convoco a todos e desafio a todos vocês, desde os jovens, crianças, adultos. Se comprometam com o Senhor. Não aceitem o que o coração de vocês dizem quando for contrário à palavra de Deus. Para que num grande dia, você não ouça do Senhor: apartai-vos de mim, malditos, vocês que não praticaram a minha palavra. Que Deus abençoe aos irmãos e que essa igreja esteja fundamentada sobre a rocha, que é Cristo, e a obediência a Ele. Meus irmãos, vamos responder a mensagem com uma oração. Eu pedi ao irmão Evandro Cleison que nos conduza em uma oração, pedindo ao Senhor que nos firme cada vez mais em sua palavra. Oremos. Principalmente, ó Deus, para que tudo aquilo que aprendemos de Ti possamos praticar em nossa vida. Amém. Para que os outros possam ver em nós a Tua luz, possam ver em nós a Tua sabedoria, e que este mundo, ó Pai, que cai dia após dia em trevas, em pecado, em iniquidade, possa ser, ó Pai, limpo por nossas atitudes. Amém. Nossas atitudes que refletem o teu ensinamento e o Espírito eterno. Amém. Assim oramos, pedindo que nós não sejamos falsos cristãos. Amém. Que venham aos domingos para a igreja e tudo aquilo que ouvimos e aprendemos não serve de nada em nossa vida. Amém. Por favor, habita em nossos corações, limpa as nossas almas e nos conduz, ó Pai, pela tua vereda. Amém. Assim oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, recebamos a bênção. Que a graça do nosso eterno Deus e soberano Pai, que as consolações e comunhão do Santo Espírito de Deus e que a paz que excede todo o entendimento estejam convosco e com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Meus irmãos, o culto está encerrado, mas nós vamos ter ainda a escola bíblica. Eu peço aos irmãos que se acheguem ali, peguem um chazinho, peguem um cafezinho,